Bom dia, camaradas. Começo por vos dar conta das votações que ontem realizamos para a mesa do Congresso, que passa a ser constituída tendo como vice-presidentes Cristina Edeque Mota e Andréa Cardoso e como secretárias Bárbara Chaves e Sandra Rodrigues. A votação votaram 176 congressistas, votos a favor 171, votos contra 1, que não fui eu, e 4 abstenções. E, portanto, está constituída a mesa, como é bom de ver. A Comissão de Verificação de Poderes, também 176 votantes, votos favoráveis 170, votos contra 2, abstenções 4. A Comissão de Verificação de Poderes foi constituída pelo Paulo Linhares Dias, Marta Couto e Hernani Betancourt e foi-nos comunicado não haver qualquer obstáculo à constituição adequada deste Congresso e à legalidade dos processos atinentes. E, portanto, está, digamos, formalmente constituído o 16º Congresso Regional do PS Açores. Vamos, então, recomeçar os nossos trabalhos. Queridos compañeros y queridas compañeras, os mando todo mi cariño y mi afecto y mi reconocimiento desde Extremadura para UPS de las Azores. Me hubiera gustado haber estado con vosotros, desgraciadamente por compromisos que ya tenía adquirido con anterioridad no me va a ser posible, pero no quería dejar de dirigirme a vosotros para sentirme muy cerca, para deciros que compartimos un proyecto que tiene que ver con la igualdad, que tiene que ver con que la vida de la gente no dependa de las cuentas corrientes de sus padres, que tiene que ver con la educación, que tiene que ver con la salud y que tiene que ver también con la manera que tenemos de compartir lo regional, lo local, eso tan importante para todos y que en regiones como las Azores o en regiones como Extremadura sabemos que tiene tanta importancia, ¿no? El que los poderes de decisión estén cerca de la realidad sobre la que se decide tiene una enorme ventaja, que es el conocimiento de esa realidad que sirve para poderla transformar, ¿no? Podéis contar siempre con nosotros, ojalá que tengamos la oportunidad de podernos ver, de poder compartir algún día y que sepamos siempre que estamos defendiendo un proyecto que está basado en la libertad, en la igualdad, en la solidaridad y en la fraternidad. Que salga todo muy bien y ya sabéis dónde tenéis unos compañeros y unos amigos, aquí en Extremadura, en el Partido Socialista Obrero Español. Dava agora a palavra à nossa camarada Sara Brum para a apresentação do relatório do Secretariado Regional. Sr. Presidente da Mesa, Sr. Presidente do PS Açores, restante mesa, caros camaradas, muito bom dia. Em nome do Secretariado Regional, venho submeter à discussão e votação do 16º Congresso do PS Açores o relatório que resume, quer no plano político, quer no que respeita à organização interna do partido, as principais atividades do Secretariado Regional, eleito no último Congresso, realizado de 25 a 27 de janeiro de 2013, na Horta. Em relação à atividade política do Secretariado Regional, no mandato deste Secretariado Regional, o quadro global de crise económica e financeira internacional e nacional não só se manteve, como se agravou, continuando a impor um acompanhamento atento e perseverante dos efeitos na região, nomeadamente das consequências negativas para as famílias e para as empresas açorianas. Este contexto exigiu do PS Açores resiliência e um esforço incessante na procura de soluções que assegurassem a mitigação dos efeitos negativos, sem que com isso fosse comprometido o seu ideário político e o seu compromisso para com os açorianos. Teve ainda de se confrontar e resistir aos constantes ataques daqueles que, demagogicamente, tentaram fazer da crise uma arma ideológica de arremesso político. Por outro lado, essa luta teria de ser travada no cenário de uma política nacional de direita da coligação PSD-CDS, seguindo uma linha obcecada pelo rigor das finanças públicas, assente numa crescente austeridade, completamente cega aos efeitos sociais e económicos resultantes dessas mesmas políticas.
Este enquadramento político e económico nacional exigiu do Secretariado Regional e dos restantes órgãos do PS Açores uma capacidade acrescida de propositura com o intuito de salvaguardar e minimizar os impactos na região das medidas adotadas a nível nacional e de desvinculação de uma política de direita geradora de desequilíbrios económicos e sociais profundos. A nível eleitoral, o desafio seguinte viria já em 2013, com as eleições autárquicas. Aqui, face à capacidade de mobilização e empenho de todas as estruturas do partido, que para além dos seus militantes pôde contar com uma imensa participação cívica, o PS Açores conseguiu obter uma grande vitória eleitoral, consubstanciada na conquista de 13 dos 19 concelhos da região, mais um que em 2009. O ano 2014 foi, sem dúvida, um ano de mudança e de renovação do partido a nível nacional. O crescente descontentamento com a ação política do partido em termos de oposição ao governo em funções fez com que, pela primeira vez, a eleição do líder do partido pudesse ser aberta a simpatizantes, com manifestação inequívoca da vontade de mudança, confirmada pela vitória expressiva de António Costa. Na sequência da alteração de liderança do partido a nível nacional, podemos presenciar, com muito orgulho, a eleição de Carlos César, antigo presidente e atual presidente honorário do PS Açores, como presidente do Partido Socialista no congresso que se realizou em novembro de 2014. As eleições europeias, para escolher os 21 deputados portugueses do Parlamento Europeu, realizaram-se a 25 de maio de 2014. Ricardo Serrão Santos foi o candidato escolhido pelo PS Açores às eleições europeias, tendo ocupado o 5º lugar na lista do partido a nível nacional. As eleições europeias resultaram em mais uma vitória para o PS e para o PS Açores. O momento eleitoral que se seguiu, já em 2015, determinou outra vitória para o PS Açores, apesar do resultado em sentido contrário a nível nacional. O Secretariado Regional, em reunião de 25 de março, convidou Carlos César para encabeçar a lista do PS Açores às eleições legislativas de 4 de outubro de 2015, por considerar ser quem daria melhores garantias de defender os Açores e os açorianos, não só pelo seu prestígio, mas também por ser uma referência na defesa dos interesses dos Açores, pelo seu percurso, pela sua personalidade, pelos seus méritos e pela sua capacidade de influência no plano nacional. O Partido Socialista obteve um resultado histórico nos Açores nas eleições legislativas de 2015, tendo vencido em 7 das 9 ilhas e em 15 dos 19 concelhos da região. Em relação a 2011, o PS Açores registrou um aumento expressivo de 60% da sua votação. Os resultados das eleições legislativas significaram também que os açorianos compreenderam o que estava em causa, tendo optado por quem consideraram defender melhor o interesse dos Açores. Mas, embora os resultados eleitorais a nível nacional, os Açores conseguiram ainda ver a sua presença reforçada com a eleição de Carlos César para líder do grupo parlamentar do Partido Socialista na Assembleia da República a 28 de outubro de 2015. Mas um volte-face estaria prestes a acontecer. O facto de a coligação não ter obtido maioria absoluta e não ter conseguido formar nenhum acordo que permitisse a viabilização de um governo de direita, possibilitou ao PS, através da formação de acordos à esquerda, apresentar uma alternativa governativa com apoio parlamentar maioritário. É neste contexto que, de forma inédita na democracia portuguesa, António Costa, com o apoio parlamentar manifesto dos partidos de esquerda, toma posse a 26 de novembro de 2015, constituindo o 21º Governo Constitucional. No plano regional, foi ainda incumbência do Secretariado Regional, que agora cessa funções, organizar as eleições diretas para presidente do PS Açores, que se realizaram nos dias 15 e 16 de janeiro do corrente ano, confirmando a reeleição de Vasco Cordeiro como líder inequívoco dos socialistas açorianos, com 99,1% dos votos.
As eleições decorreram em 47 sessões de voto do partido nas 9 ilhas dos Açores, tendo também sido nelas eleitos os delegados deste Congresso. O momento eleitoral que se seguiu foi o das eleições presidenciais de 24 de janeiro de 2016, ato eleitoral em relação ao qual o PS Açores não assumiu qualquer apoio específico e que, apesar de não ter correspondido às expectativas, não deixa de representar uma oportunidade de melhoria das relações entre os Açores e a Presidência da República, particularmente face ao anterior titular do cargo. Na sequência do desafio lançado pelo Presidente do PS Açores no seu discurso do Dia da Região em 2015, relativo à reforma autonómica, foi constituído, no âmbito do Secretariado Regional, um grupo de trabalho presidido pelo camarada Francisco Coelho, com o objetivo de se tentar chegar a um consenso envolvente todos os partidos políticos. Do ponto de vista do PS Açores, os objetivos estratégicos desta reforma são poder utilizar a autonomia com os poderes que ela garante como um fator de aprofundamento e desenvolvimento da participação dos cidadãos e do exercício da democracia, criação de mecanismos de cooperação e articulação entre o poder regional e outros níveis de poder, reforço da confiança e da relação entre eleito e eleitor, repensar a arquitetura institucional da nossa autonomia, nomeadamente com a extinção do cargo de representante da República, e criação de mecanismos que possam defender aquilo que já foi conquistado em termos de autonomia dos Açores. No final do mês de janeiro, o PS Açores concluiu a ronda de reuniões com os partidos políticos e também com os representantes de outras forças vivas. O Secretariado Regional colaborou ainda na criação de um ambiente e de uma estratégia de apoio político e sustentação à ação governativa assente na coordenação com os restantes órgãos dirigentes do PS Açores e na articulação da mensagem, da unidade e da coesão necessárias para a manutenção da coerência e da estabilidade política. Este secretariado iniciou funções com uma liderança renovada e novamente confirmada no passado mês de janeiro. Os tempos são de mudança, de novos paradigmas. Temos de estar atentos e procurar novas soluções para novos problemas. Este Secretariado Regional tem, pois, o orgulho do trabalho desenvolvido, mas também tem absoluta consciência de que a governação do PS Açores e a região estão hoje confrontados com desafios diferentes e de exigência e que merecem a nossa reflexão e a definição de novas estratégias para o futuro do partido e da região. Em face do presente relatório, que em síntese mais não pretende do que apreciar o partido que hoje somos e a correspondente ação política desenvolvida, deixamos à consideração do Congresso a sua aprovação. Permitam-me também que, em nome do Secretariado Regional, que agora cessa funções, deixe neste momento uma palavra de agradecimento e os votos de sucesso ao renovado líder do PS Açores, Vasco Cordeiro. Muito obrigada. O relatório do Secretariado Regional está à discussão. Pergunto se alguém deseja intervir. Não me parece. Sendo assim, vamos então proceder à sua votação. Os camaradas que votam contra, façam favor de levantar o cartão ou o braço. Os camaradas que se abstêm. Os camaradas que votam a favor. O relatório do Secretariado Regional foi aprovado por unanimidade. Passamos à apresentação do relatório da Comissão de Fiscalização Económica e Financeira. Dou a palavra para o efeito à camarada Andréia Cardoso. A Financeira, reunida na Lagoa no dia 18 de março do corrente, analisou as contas de 2013 e 2014 e decidiu emitir o seguinte parecer. A Comissão analisou toda a documentação que considerou necessária ao exercício das suas funções, tendo obtido da Federação e dos Serviços a melhor colaboração. A Comissão verificou os documentos de suporte financeiro, bem como os seus registros, que considerou estarem de acordo com a legislação em vigor.
A Comissão constatou que é necessário haver um maior esforço dos militantes na contribuição financeira, nomeadamente nas cotizações, que devem ser pagas de forma mensal, trimestral ou anual. A Comissão reconheceu o contributo dos eleitos, nomeadamente as dos deputados das listas do PS Açores, considerando, contudo, fundamental que os autarcas eleitos pelas listas do PS Açores também contribuam regularmente. Ainda no âmbito dos contributos financeiros para o partido, a Comissão realça a necessidade do reforço dos contributos individuais, em especial daqueles que ocupam cargos políticos. A Comissão considera absolutamente essencial todo este esforço financeiro para que o partido possa fazer face às despesas dos futuros atos eleitorais. Decorre ainda o prazo para a apresentação das contas de 2015, pelo que esta Comissão não pode pronunciar-se sobre o relatório do ano transado. Assim, a Comissão de Fiscalização Económica e Financeira do PS Açores dá o seu parecer favorável, considerando que os relatórios das contas de 2013 e 2014 devem merecer a aprovação do Congresso Regional do PS Açores. Muito obrigado. O relatório da Comissão de Fiscalização Económica e Financeira está à discussão. Pergunto se alguém se quer inscrever para o efeito. Não há inscrições. Vamos também, então, votar. Os camaradas que votam contra. Camaradas que se abstêm. O relatório foi aprovado por unanimidade. Passamos à leitura do relatório da Comissão de Jurisdição. Dou a palavra à camarada Conceição Monteiro. Camarada Presidente da Mesa deste Congresso, camarada Presidente do PS Açores, camaradas da mesa, caras e caras camaradas aqui presentes, bom dia a todos. A Comissão de Jurisdição, eleita no 15º Congresso do PS Açores, reuniu em janeiro a fim de definir estratégias de funcionamento para os 2 anos seguintes e eleger os 2 secretários encarregues do expediente e da elaboração das atas. Ficou a Comissão assim constituída. Eu própria como Presidente, Primeiro Secretário Ana Paula Garcia Lemos, Segundo Secretário José Gabriel Freitas Eduardo e vogais Mónica Patrícia Ávila e Paula Cristina Dias Betancourt. Desde aquela data até hoje, em termos disciplinares, não houve queixas, nem arguidos constituídos, não tem havido, por isso, instrução e julgamento de processos. Não apareceram conflitos de competências ou jurisdição entre os vários órgãos do PS Açores. Não se sentiu a necessidade de proceder a inquéritos, nem houve solicitações nesse sentido por parte dos órgãos partidários. No âmbito das competências que lhe advêm do número 2 do artigo 4º dos Estatutos do Partido Socialista Açores e do estabelecido no Regulamento para a eleição do Presidente do PS Açores, a Comissão acompanhou o processo de eleição do Presidente do PS Açores. Dentro do prazo estipulado, foi entregue a candidatura do camarada Vasco Elídio Alves Cordeiro. A Comissão de Jurisdição procedeu à verificação da admissibilidade da candidatura e, em conformidade com os artigos 4º e 6º do Regulamento para a eleição do Presidente do PS Açores, não foram detectadas irregularidades ou faltas suscetíveis de suprimento, sendo por isso a candidatura aceite sem restrições. Relativamente ao ato eleitoral para Presidente do PS Açores, ocorrido nos dias 15 e 16 de janeiro de 2016, a Comissão, em conformidade com o estatuído e regulamentado pelo partido, acompanhou o processo e verificou que ele decorreu sem incidentes. Não foram apresentadas quaisquer reclamações ou dúvidas, registando a Comissão o bom trabalho e a competência demonstrada na organização do ato eleitoral. É, pois, este o relatório que submetemos à aprovação deste Congresso. Em nome da Comissão de Jurisdição, que hoje também cessa as suas funções, gostaria de desejar a todos os camaradas que dos trabalhos deste Congresso saísse reforçada a força da nossa autonomia, não esquecendo nunca que as pessoas estão primeiro e que os Açores estão sempre no nosso coração. Muito obrigada.
Muito obrigado. Pergunto se há alguém que deseja intervir. Também parece-me que não. Vamos então votar. Camaradas que votam contra. Camaradas que se abstêm. Foi também aprovado por unanimidade o relatório da Comissão de Jurisdição.